Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago a recriação moderna de uma partida que foi jogada há 191 anos atrás. Em 1834, Louis Charles de La Bourdonnais consegue essa posição enfrentando Alexander MacDonald. Ele possui aqui 3 peões, basicamente inutilizando todas as peças do jogador de brancas. E eventualmente ele consegue uma vitória belíssima, sacrificando a dama, avançando o peão, e aqui o adversário abandona porque é impossível parar o checkmate com a promoção do peão na casa de F1 ou parar o checkmate com a promoção no peão na casa de D1, independente do que o jogador de brancas faça. Essa partida é considerada uma das melhores já jogadas na história, pelo menos pelo jogador de pretas. Brancas não jogaram particularmente bem para chegar nessa posição. No entanto, é uma partida que foi dita inigualável, nunca mais teríamos nada parecido com isso. O Kasparov diz que essa daqui é a partida que fez com que ele se apaixonasse no xadrez. E isso era verdade, em partes até o dia de ontem. Porque dá uma olhada nessa posição. Claro, não é exatamente a mesma coisa, mas o Fabiano Caruana jogando contra o Maxime Vachier-Lagrave na grande final do Grand Chess Tour aqui em São Paulo, consegue algo muito parecido. Ele consegue avançar 3 peões, 2 dos quais passados conectados, colocar um cavalo na casa que os peões defendem e inutilizar com esses peões totalmente todo o material do jogador de brancas e recriar, de maneira, claro, um pouco diferente, a posição do La Bourdonnais e criar uma partida imortal que também tem a sua própria beleza sem necessariamente precisar ser comparada com a partida do La Bourdonnais, que também é belíssima. Mas hoje eu lhes trago essa partida porque ela me lembrou muito a partida do La Bourdonnais e ela é uma partida fantástica. Então, sem mais delongas, bora dar uma olhada nessa belíssima partida por parte do Fabiano Caruana, que foi a responsável para que ele vencesse o Grand Chess Tour em São Paulo. Temos E4 por parte do Maxime Vachier-Lagrave e o Caruana joga peão na casa de C5, é a defesa siciliana. Cavalo em F3, cavalo em C6, vem peão em D4, rompendo o centro do tabuleiro. Peão toma, cavalo toma, e aqui o Fabiano joga exatamente a mesma coisa que o La Bourdonnais jogou naquela partida tantos anos atrás. Ele joga peão em E5, atacando o cavalo, que é a variante Lowenthal. Também é conhecido como variante La Bourdonnais, tem uma linha aqui dentro dessa abertura que é a variante do La Bourdonnais. E naquela partida, o MacDonald, que não tinha acesso à teoria moderna, joga cavalo por cavalo, que não é um lance muito bom, porque agora as pretas tomam com o peão de B, geram aqui uma maioria de peões no centro do tabuleiro, e você vê que essa maioria de peões no centro do tabuleiro acabou levando àquela posição no final da partida, porque pretas conseguem jogar D5, depois jogam F5 e vão avançando com os peões todos conectados. Hoje em dia não se joga mais isso, ou pelo menos quase não se joga mais isso, porque se entende que o lance peão na casa de E5 é um lance que enfraquece casas para o jogador de pretas. É um lance muito bom, porque ataca o centro com o tempo no cavalo, mas ao mesmo tempo as brancas têm acesso a cavalo B5. E o objetivo desse lance é tentar entrar nas duas casas que estão agora fracas, porque não tem nenhum peão que pode defender essas casas. Cavalo B5 vem com a ideia de entrar na casa de D6 com cheque, você teria que tomar o cavalo, entregando o par de bispos para não perder o roque. Então peão em D6 é um lance meio obrigatório. E agora as brancas jogam cavalo em C3, querendo explorar a casa fraca de D5, colocando um outro cavalo nessa casa. O jogador de pretas ganha um tempo no cavalo jogando peão em A6, o cavalo retorna, e temos cavalo em F6 pelas pretas, ficando de olho na ideia do cavalo D5. O jogador de brancas quer tanto colocar um cavalo na casa fraca, que ele joga bispo G5 com total intenção de tomar esse cavalo entregando o par de bispos para ter acesso a um cavalo nessa casa. E essa é uma linha que tem, assim, centenas de partidas jogadas nessa linha, é a siciliana Shiveshnikov, e aqui as pretas normalmente seguem com B5, ameaçando o B4, que seria um duplo nos cavalos, e as brancas tomam o cavalo, e seria muito natural você, que é um jogador mais iniciante ou intermediário, querer tomar de dama, afinal de contas é o lance mais lógico, você toma desenvolvendo, você desenvolve com o tempo, retomando uma peça, ao mesmo tempo você não está dobrando peões. Mas na verdade a ideia aqui do Fabiano Caruana é uma ideia moderna e muito legal de tomar de peão. E parece horroroso, porque a estrutura de peões do jogador de pretas parece completamente debilitada. Nós assumimos peões dobrados, nós assumimos um peão isolado, tem uma casa fraca na casa de D5, a posição parece horrorosa, parece que as brancas vão simplesmente ganhar depois de cavalo D5. Mas o objetivo de fazer isso é para gerar uma maioria de peões no centro do tabuleiro. Veja só, agora nós temos 3 peões centrais, o cara só tem um. E se a gente se livrar dele jogando F5, que é o que o Caruana faz, nós vamos ter 3 peões centrais e ele não vai ter nenhum. E aí você já consegue imaginar o que aconteceu para a partida chegar naquela posição que eu te mostrei no início do vídeo, né?
Vem bispo D3 pelas brancas, apoiando o peão de 4, e bispo em E6 pelas pretas, ameaçando o cavalo. O roque por parte das brancas, e aqui o jogador de pretas aproveita para tomar o cavalo, uma vez que as brancas não tem como retomar de peça, mantendo a casa fraca. Então depois de bispo por cavalo, peão por bispo, meio que o jogador de pretas resolveu por hora o problema da casa fraca, já que agora não tem nenhuma peça das brancas que possa ocupá-lo. Então cavalinho E7 ameaçando o peão, e C4 apoiando o centro das brancas. Temos E4 pelas pretas ganhando tempo no bispo, o bispo vai para a casa de E2, e um lance de ganho de tempo também, bispo na casa de G7, desenvolvendo com tempo no peão da casa de B2. O jogador de brancas joga dama em D2 defendendo, e você começa a ver aqui a dinâmica da posição. Brancas têm uma vantagem gigantesca de desenvolvimento, já tem torres conectadas, já tem um rei em segurança, já desenvolveram bispo, cavalo, e o jogador de pretas ainda falta fazer muita coisa. Mas por que as pretas não estão simplesmente perdendo? É por conta dessa atividade no centro do tabuleiro. E porque a posição ainda está um pouco fechada, então as brancas não tem muito como nos ameaçar por hora. Como brancas estão ameaçando ganhar o peão de B, ou a gente avança ou a gente toma, e o Caruana resolve capturar na casa de C4. Vem cavalo por C4, e mesmo sem um peão de G, é interessante que as pretas façam roque, e as brancas, na verdade, não tem muito como gerar um ataque aqui. Você pode pensar que esse rei está inseguro, mas é realmente muito difícil de você pensar numa maneira concreta de gerar uma ameaça nesse rei. Tipo, dama G5 não faz muita coisa. Então, aqui o Fabiano Caruana joga dama na casa de F4, indo atrás da outra fraqueza da posição, que são os peões. O que o Fabiano Caruana... o Maxime Vachier-Lagrave, né? Confundiu os jogadores. Mas o que o Lagrave está tentando fazer é pressionar o peão de F e o peão de D. Ele está tentando aqui basicamente pressionar os peões, que é o que temos de fraco na nossa posição. Mas o dama em F4 acabou sendo um lance bem ruim. O que o jogador de brancas deveria fazer nessa posição é talvez começar a avançar a maioria de peões que ele tem, jogar um A4 com uma ideia de jogar B4, né? Seria interessante. Trazer as torres para as colunas abertas, né? Então torre D1, torre C1 seriam bons lances. O dama na casa de F4, ele acaba acontecendo um pouco por conta do tilt. O Maxime Vachier-Lagrave, ele estava enfrentando o Caruana e ele estava já numa sequência de derrotas, né? Então provavelmente ele sentiu que ele tinha que arriscar e fazer alguma coisa acontecer. E é um lance muito precipitado, porque depois de cavalo por D5, você acaba trocando o seu peão forte central por um peão das pretas que estava dobrado. Então depois de dama por F5, teria sido muito melhor pelas brancas, né? Dama por D6, mas depois de dama por F5, as pretas têm 3 peões centrais contra 0 do jogador de brancas. O que eu acho que aconteceu é que o Maxime acabou calculando errado. Ele achou que dama por F5 dava para ele ganhar 2 peões. Ele ia ganhar o peão de E na cabeça dele, tendo em vista que é um ataque duplo no peão e no cavalo, e é uma partida de blitz, não tem muito tempo para calcular. Mas as pretas têm uma defesa tática. Cavalo em E7, e agora se você tomar esse peão que tá de graça, né, você vai acabar levando um duplo e perdendo muito material. Então agora dama em H5, vem o D5 chutando o cavalo, torre D1 cravando o peão de D, e beleza, não temos pressa para tomar esse cavalo, nem precisamos tomar o cavalo. F5. E o jogador de pretas, o Fabiano Caruana, começa a marchar com essa massa de peões centrais, e você vai ver que ela vale muito. Vem B3 das brancas, protegendo o cavalo e tirando o peão da mira do bispo. Rei em H8, saindo de quaisquer cheques ao longo dessa diagonal. E G3 joga o jogador de brancas, tentando impedir que as pretas joguem peão na casa de F4, dificultando um pouco o progresso com os peões. Mas agora dama em C7, de fato, gerando uma ameaça de tomar o cavalo. Cavalo na casa de E3 e D4. O peão começa a marchar e, de repente, você vê que o rei em H8 foi um lance muito interessante para não poder responder com o bispo C4 a esse avanço de peão. Perdeu uma peça aqui, o Maxime Vachier-Lagrave, porque o cavalo tá ameaçado, no próximo lance vai vir peão, na casa de D3 a gente vai ganhar o bispo. Cavalo C4, e nessa posição, o jogador de pretos, o Fabiano Caruana, mostra que ele valoriza muito mais esses peões e o valor que os peões podem dar para ele no longo prazo na questão da restrição de peça do que ele valoriza simplesmente ganhar uma peça. Porque se ele tivesse jogado peão em D3 e o Maxime Vachier-Lagrave tivesse sacrificado o bispo por 2 peões, bispo toma, peão toma, torre toma, a posição estaria ganha para as pretas, mas não estaríamos aqui, na verdade, fazendo a análise dessa partida, porque ela não seria nem um pouco, não teria nem um pouco da beleza que tem a partida que você vai ver agora, né? A ideia aqui agora, por parte das pretas, na verdade, deixa ele salvar esse bispo, porque os peões valem muito mais do que a peça nesse contexto que estão todos conectados e marchando. Vem cavalo D5 por parte das pretas, querendo colocar o cavalo na casa de
C3. E esse lance deixa com que o MVL salve a sua pele. Ele tira o bispo dali e joga bispo em G4, certo? E agora se você tomar o bispo, você pendura o cavalo. Mas a ideia nunca foi, de fato, né, tomar o bispo. A gente volta o cavalo, né, beleza? O MVL super protege o peão de F, que é muito importante manter o peão defendido. Bispo em H3, ele traz a torre para a casa de D8 e prepara para ir avançando. Rei em H1 joga o MVL e torre D5 jogam as pretas, preparando para jogar um F4 com um descoberto em cima da dama. Aqui o MVL avalia que o F4 não é ainda um lance muito forte, né? Então a gente tem torre na casa de E1 e vem torre na casa de C5 por parte das pretas, basicamente super protegendo a torre e saindo um pouquinho aqui da pressão da torre da casa de D1. Vem bispo G2 pelas brancas e cavalo na casa de D5, agora que não tem uma ameaça de ganhar o peão de F, a gente vai de fato colocar o cavalo em C3. Dama G5 jogam as pretas, dama em G5 joga o MVL e cavalo em C3 joga o Fabiano Caruana, ameaçando a torre. Torre D2 e começam a marchar os peões com tempo na dama. Peão na casa de F4, você não tem tempo de responder, porque esse lance vem ameaçando a dama branca. E quando a dama sai, peão na casa de F3, ameaçando o bispo. Bispo em H3 e nessa posição, né, o Fabiano Caruana tá começando a avançar os peões e causando muitos problemas. Vem dama em C6 com uma ideia de avançar o peão de E e eventualmente quando você tomar, eu avançar o peão de F com um cheque, porque eu tô alinhando a dama no seu rei, vai ser um avanço de peão com um cheque, eu vou tomar a torre e vou promover uma dama, né? Se as brancas jogarem um lance aleatório aqui, por exemplo, peão em D3, se peão toma, peão em F2 cheque e eu já promovo dama na casa de E1, por exemplo, né? Por consequência, aqui o MVL decide que ele quer sofrer por mais tempo. Ele poderia ter acabado com o sofrimento dele aqui, perdendo em 2 ou 3 lances, mas ele resolveu jogar dama em E6 porque ele quer sofrer por mais um tempo. Vem, dama toma dama, bispo toma e D3 avançando, o peão de D e super protegendo a casa de E2 para o cavalo. E olha que trabalho esse cavalo vai fazer na casa de E2. Vem cavalo em E3, cavalinho 2 e de repente o rei das brancas não consegue se movimentar. Não dá para mexer o rei, por quê? Porque o peão de F e o cavalo cortam casas. Então agora geram temas de checkmate às pretas pela coluna H. Se a gente dobrar a torre na coluna H e tomar o peão de H, nós estamos gerando nossos temas de checkmate. Ao mesmo tempo, preste atenção em como os peões estão restringindo o jogador de brancas. Não dá pra gente mexer essa torre praticamente por lugar nenhum. Ela só tem a casa de D2 e a casa de D1. E o cavalo impede que a torre brigue pela coluna aberta na casa de C1. Então aqui o MVL tá completamente congelado. Ele joga a torre D1, que não é um lance que na verdade faz nada, tá meio que passando a vez. E vem bispo D4, ameaçando tomar o cavalo e passar o peão de F. Você vai ter que tomar de peão e o peão de F fica livre para se movimentar. Problema, não dá para você tirar o cavalo sem que o peão de F acabe caindo. Você tem acesso a cavalo G4 que funciona por algum tempo, né? Mas H5 e depois vai acabar dando na mesma. Por consequência, bispo C4, bispo toma cavalo e passou o peão de F por parte das pretas e essa foi a posição que eu te mostrei no início do vídeo. A5 para congelar, terminar de congelar a posição das brancas, queremos jogar A4 e A3 para realmente não ter nada para ele fazer. Torre F1, que não faz nada, A4, não pode tomar sem pendurar o bispo, torre D2, que também não tá fazendo nada, você não ameaça, por exemplo, tomar o cavalo, porque é só tomar o peão de D, mesmo que o peão de F esteja cravado, então A3 congelando tudo por aqui. Aqui agora, as pretas basicamente já fizeram quase tudo que querem, então vão partir pro checkmate, né? Vão jogar a torre em H5, o cavalo por G3 e ideias de mate por ali. Por consequência, G4, para tentar evitar o torre na casa de H5. E G7, para quê? Para liberar a coluna H. Nós vamos jogar H5, ele vai tomar, a gente toma de torre, temos como dobrar torres com torre em H8. Vem torre em F2 das brancas, H5, peão toma, torre toma, e nessa posição, o jogador de brancas completamente desesperado que as pretas estão fazendo o que querem, que pretas têm ideias assim de jogar, por exemplo, torre na casa de G5 e checkmate em G1. Se essa torre abaixa, torre na casa de H8 e talvez checkmate com cavalo G3 cheque. Esse tipo de ideia já começa a surgir para as pretas. Então o MVL fala, não, já chega, eu vou sacrificar em cima desses peões. Bispo por D3, entrega um bispo por 2 peões, mas torre C5. E aqui, meu amigo, temos uma ameaça de jogar torre C1 checkmate. Tem que voltar a torre ou gerar um respiro para o rei. E vem peão na casa de H3 por parte do MVL, gerando um respiro para o rei. Mas cavalo G3 cheque e nesse momento o Maxim Vachier-Legrave abandona. Por que ele abandona? Por conta desses 2 peões aqui que estão cortando todas as casas da torre.
Aqui as brancas têm que jogar, por exemplo, o rei na casa de H2 e cavalinho E4 e a torre está, na verdade, completamente perdida. Porque se você jogar a torre G2, você vai perder a torre não pode ficar onde está porque o cavalo está ameaçando, torre em E3 você perde a torre D2 você perde a torre em C2 você perde a torre na casa de B2 você perde a torre, e se tirar a torre daqui, se jogar a torre em F1, por exemplo, torre C2 leva cheque, mate forçado, não tem o que fazer. Por exemplo, rei na casa de G1 eu tenho torre G2 cheque, e depois cavalo G3 cheque mate. Ah, mas e se eu não jogar o rei na casa de G1? E se eu jogar o rei na casa de H1? Aí vai ser a mesma coisa com a ordem de lanças trocada. Primeiro o cavalo e depois a torre é cheque mate. E por consequência temos uma imortal sendo jogada para vencer um campeonato em 48 lances. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa partida belíssima. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.